Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, hoje trazendo aqui uma crônica, aliás duas crônicas, né, sobre o Espírito Santo e sobre Vitória, crônicas que distam 2 décadas, de 1929 a 1951, escritas por esse maravilhoso jornalista, escritor, cronista fluminense chamado Berilo Neves, que escreveu muitas crônicas lindas mesmo, muitos poemas, né? Era um literato, um intelectual, nasceu na Parnaíba, em Parnaíba, estado do Rio de Janeiro, faleceu também, né, no Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, né, no antigo estado da Guanabara, em 1974, e passou o século XX escrevendo, gente, lindas crônicas, né? E nós temos aqui a foto dele, que eu dei uma tratada na inteligência artificial, e na revista O Careta, de 20 de julho de 1929, ele escreveu sobre a terra do Espírito Santo. Uma crônica linda, gente, que diz assim, ó: o Espírito Santo é uma fortaleza de pedra de quem tem uma alma de jardim. Olha que bonito. Muito poético, assim, né? Muito romântico. É um romântico, né? A natureza, como todo grande artista, é ciosa de suas obras-primas. Esconde-as, segrega-as, pendura, em torno de sua beleza rara, a hostilidade aguda dos espinhos ou a insensibilidade silenciosa das rochas. Olha que legal. De forma romântica, ele desenha a arquitetura geográfica natural do Espírito Santo, né? Não é à toa que as pérolas se ocultam no seio das ostras e que os diamantes se perdem no fundo lodoso dos rios. Está dizendo que Vitória é uma joia escondida, como uma pérola dentro de uma ostra, né? Que lindo texto, gente. O cara que conhece a língua, né, é a coisa mais linda mesmo. Aí ele continua: sob a invocação simbólica do Espírito Santo, né, este recanto maravilhoso do Brasil surge-nos por detrás de suas cadeias de montanhas, como um vergel paradisíaco entre ameias e torreões de um castelo feudal. Olha que legal. Por toda parte, rochas, elevações, colinas, cumes de pedra. Também por toda parte, os tufos verdes dos cafezais, as espigas esbeltas do milharal, né? Ou o tronco forte das perobas e dos cedros gigantescos. Você vê o tanto de informação que ele deveria ler sobre o Espírito Santo a fim de, ou a partir daí, escrever um texto desse, né? Ele tinha que saber que o Espírito Santo, em 1929, era grande plantador e exportador de café, que seus cedros e seus jacarandás eram maravilhosos, também eram produtos de exportação, para poder escrever esse texto, né? O Vale do Canaã, com a serenidade bíblica de sua grandeza, com a doçura verde de seus contornos femininos, olha só, com a imponência rude de seus cabeços montanhosos, com o bucolismo sugestivo de suas casas de colonos, notas humanas perdidas na imensidão envolvente da sinfonia natural, é a síntese magnífica do Espírito Santo. Corpo de montanhas, alma de rosas. Cara, que lindo texto, hein? Do litoral ao Vale do Rio Doce, é toda uma sequência formidável de cumes e abismos. As eminências ousadas das montanhas e as depressões suaves dos vales alternam-se como, na vida dos namorados, alternam-se as crises fortes do orgulho e as revelações súbitas do carinho. Quando parece que o panorama vai ceder às sugestões niveladoras da linha reta, logo se ergue a terra em revolta e em protesto, e se alteia de novo em cumes e torreões que se perdem no infinito entre as carícias brandas das nuvens. Aí ele fala das planícies, dos vales e das montanhas do Espírito Santo, né, gente? Do alto do Canaã, a suprema concessão bucólica da terra do Espírito Santo, ainda se vê muito ao longe montanhas de alto porte, elevações gigantescas de granito. Você vê, né? O conhecimento
geral dessas pessoas, mesmo que não fossem eruditas, que não fossem literatas, né, o ensino médio comum era desse jeito. A pessoa conhecia um pouco de geografia, cartografia, um pouco de história, um pouco de francês, inglês, de latim e um pouco de economia. Né? Então eu vejo muito isso, vejo muito isso na minha mãe, né, dona Aneida, formada professora, e também meu avô, o avô Davi, meu bisavô também era professor, meu avô também era professor, né? Então a gente via essa amálgama de conhecimentos gerais, né, que sempre suscitavam a um bom texto, sempre, né? Aí continua ele aqui, Berilo Neves, texto para a revista O Careta, publicada no Rio de Janeiro em julho de 1929, um libelo sobre o estado do Espírito Santo. Ele continua: forçado pelas contingências físicas do ambiente a lutar muito para conseguir o direito universal de viver, o homem Espírito Santense é um construtor magnífico de sua prosperidade e de sua ventura. Deus semeou-lhe a terra com riquezas inesgotáveis, com tesouros de opulência oriental. Em troca desses primores, exigiu-lhe, porém, a contribuição pessoal do esforço e da diligência para o aproveitamento definitivo dessas maravilhas naturais. Olha que bacana. Está no braço do homem, capixaba, espírito santense, né? Nessa época não se falava capixaba muito, né? Era raro que se falasse capixaba nessa época. Esses gentílicos não eram utilizados, carioca, capixaba não era utilizado. Sob a força desses braços de homens e mulheres, né, colonos e tudo, imigrantes, migrantes, né, a força colocada para o arar da terra, para tirar da terra o seu sustento e transformar, né, o Espírito Santo nessa potência que Deus deu, né? É a própria terra que força o homem a vencê-la, a conquistá-la, num arranco supremo de trabalho e energia dominadora. O homem que não se dispõe a vencer essas montanhas perece, como o que não ousa defrontar a esfinge do deserto egípcio, né? Como aqueles primeiros arqueólogos, logo depois das invasões napoleônicas no Egito, e descobriram a esfinge completamente coberta pelas areias do deserto, pelas dunas e o movimento das areias do deserto, no norte da África, que fizeram desenterrar todas aquelas maravilhas arquitetônicas antigas da antiguidade, né? E trazê-las para o nosso deleite. Da mesma forma, ele compara a força do homem, do Espírito Santo e da mulher do Espírito Santo a desenterrar da terra capixaba toda essa riqueza maravilhosa que Deus nos deu como presente, né? É lindo o texto, gente. O homem que não se dispõe, então, a vencer essas montanhas perece. Aqui há uma série temerosa de esfinges espreitando a passagem dos homens mortais. Dizem, né, que o tempo teme as pirâmides, né, porque elas são imortais, diria, né? Então a natureza capixaba também, imortal, desafia o homem a desvendá-la, a desvelá-la, a trazer do solo, do subsolo, toda essa riqueza maravilhosa, né? Mas a honra e exaltação da espécie humana, muitos souberam decifrar a incógnita pedra e venceram a terra, que se curvou aos seus braços potentes, entregando aos seus beijos de fogo a beleza fecunda do seu corpo pagão. Olha que legal. É como Gaia, né? Urano e Gaia, na mitologia grega, né? Que fazem essa fusão, esse amor, né? Na antiga mitologia grega, né? E daí geram toda aquela prole enorme, maravilhosa, que vão dar nos 12 deuses olímpicos, né? A terra, então, desentranhou-se em riquezas que fizeram do Espírito Santo um Eldorado de prosperidade e bem-estar coletivo. Vitória, pequena em extensão linear, é uma grande cidade pelo que representa de trabalho, de ousadia humana, de civilização conquistadora e dinâmica.
De um lado, o pântano, o brejo interminável, sim, Vitória sempre foi coberta de brejo e pântano, né? É um arquipélago, aí na descida de um rio, né? O Rio do Espírito Santo, o Rio Santa Maria. Portanto, nossos manguezais e mangais, enormes manguezais, dos lameirões e tudo, né? Onde ferve ao sol a alma nitrosa da lama, de outra montanha, a rocha agressiva, o granito, como ele fala, né? Que se vence a dinamite entre estampidos infernais, como na guerra entre os homens. Então, Vitória, o povo, né? Ele se atira aos manguezais, aterrando e pavimentando, e se atira também de encontro às pedras, aos granitos, dinamitando-os para fazer túneis e estradas e etc., né? Vencendo toda essa natureza, colocando-a, né, de joelhos à sua vontade, a vontade do progresso, né, da alma do homem, do colono, o espírito santense. Né? Todos nós somos colonos, né, gente? Todos nós viemos aqui para colonizar, estamos aqui de passagem. O texto é incrível. E, entretanto, aqui está uma cidade gentil, prodigiosamente bela e bem educada, onde um grupo de moços cíclopes, ou ciclopes, né, encaminha para os seus altos destinos a terra predestinada do Espírito Santo. Pequena, como as flores e como as joias, Vitória olha o mar, né, porque Vitória está aqui apinhada na montanha aqui atrás de mim, onde eu estou aqui agora, né, no Morro da Vigia, no Morro do Moscoso, né, e visualizando o mar, né? Vitória olha o mar entre as rochas de granito, que são sua guarda de honra, como o nosso Penedo, um enorme maciço de granito, na atitude meditativa da mulher apaixonada que espera o homem forte e belo que o destino lhe prometeu e ainda não o trouxe. Assim como no fim da Guerra de Troia, né, que Odisseu tenta voltar para Penélope, né, na mitologia também, maravilhosa mitologia, que sempre me vem à mente, né? Eu amo essa mitologia grega. E o Monteiro Lobato também, que de forma extraordinária trouxe a mitologia para dentro do folclore brasileiro, né? De forma incrível, né? Que escritor maravilhoso. E hoje cancelado, gente, que absurdo, né? Monteiro Lobato maravilhoso, a gente até se arrepia ao falar nele. E dessa forma, Vitória olha o mar aqui da montanha, à espera desse cavalheiro que vem resgatar uma princesa, pequena como uma flor ou uma joia. Né? Que texto lindo, né? Romântico, bonito, perene. E assim como Penélope aguarda a chegada do seu amado, Odisseu, né? Na sua volta da Guerra de Troia para Ítaca, chegar lá com a sua esquadra, seus homens, né? Seus marinheiros e tudo. Odisseu, ou Ulisses, né, como queiram chamar. Sua tristeza é aparente, sua melancolia falsa, como os cenários do teatro. Ela é bela e feliz porque dia a dia se enfeita, se aprimora em aspectos, se engalana com riquezas estonteantes. Então, ele fala do período em que Vitória estava se transformando, se embelezando. Com muitas demolições, muitas obras. Você vê que é um cara mega antenado, né? Ele não era capixaba, gente. Mas é claro, tinha amigos, viajava por aqui, por ali, subia até Salvador, Porto Seguro, descia até São Paulo, então vivia viajando e lendo, né, muito. Você vê que é um literato maravilhoso. Né? Das extremidades do norte às regiões ocidentais do litoral, vêm tesouros prodigiosos coroar-lhe a beleza, requintando-lhe cada vez mais a formosura. Esses tesouros é o que vem da exportação por conta do porto. Né? Olha que texto maravilhoso, né? Então, ele vê perdão, nessas exportações e importações, toda essa riqueza que vem embelezando a cidade. Ajusta ao seu nome como uma mulher a um belo título, ela representa a vitória do homem sobre a terra, da inteligência sobre a inércia, da atividade sobre o comodismo, da ação sobre a matéria, da alma dinâmica e conquistadora do Brasil de amanhã sobre a alma infecunda e contemplativa do Brasil de ontem. Então ele é um progressista, né? Ele é um progressista na acepção da palavra no início do século XX, não como hoje, tá? O progressista é um cara com olhos para o progresso, para a iniciativa,
governamental e privada, ou conjunta, aquele que vai, né, buscando abrir caminhos através da competitividade, da criação, da invenção, do que há de mais belo na mente humana, aquela que tende a evoluir. Então ele faz essa comparação do Brasil republicano com o Brasil império, né, também, que o Brasil vivia naquela coisa antiga do império e agora está numa república pujante. Mas em 1929, o crash da Bolsa, coitado do Berilo, né? O crash da Bolsa em Nova York, o problema dos cafés e dos cacaueiros no Brasil e logo depois a Revolução de 30, o golpe que Getúlio dá, logo depois da morte de João Pessoa. E aí a gente vê degringolar tudo. No segundo vídeo, gente, eu farei então a leitura de um segundo texto do mesmo escritor, Berilo Neves, que vocês estão vendo aí na foto, né? Uma foto dos anos 1930, um texto de 1951, data do aniversário da cidade de Vitória. E ele faz então mais um texto maravilhoso. Aí a gente vai ver a evolução do texto do Berilo entre os anos 1920 e os anos 1950. Lembrando que ele é um homem que nasceu em 1899 e faleceu em 1974. Então é um homem que teve extensa atividade crítica de escritor, jornalista e cronista no século XX, né, até 74, quando ele faleceu. Mas é lindo mesmo o texto, gente, que eu trago aqui para vocês. Esse libelo à terra capixaba, ao Espírito Santo, né, que está aqui no Memória Capixaba, transcrito, maravilhosamente transcrito, né? E é isso aí, pessoal. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo eu acho esses textos incríveis, né? Maravilhosos. E a gente faz essa interpretação de texto porque era uma das matérias que eu mais amava, era interpretação de texto. Antigamente, dentro da matéria da língua portuguesa, nós tínhamos uma matéria específica chamada interpretação de texto, que eu tive no colégio salesiano, Nossa Senhora da Vitória, nos anos 70, e que eu amo fazer interpretação de texto, né? É maravilhoso. Essa língua portuguesa é maravilhosa, né? Então, realmente, quando o cara ele consegue destrinchar a língua desse jeito, né? Colocar a língua natural de joelhos e fazer dela o que ele quer, assim como fazia o Machado, né? E outros maravilhosos escritores e cronistas e jornalistas, né? E a gente se rende a esse gênio, né? Esses gênios, né, da literatura brasileira. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado. Eu sou o Fábio Pirajá, sempre trazendo esses textos incríveis aqui no Memória Capixaba, este da revista O Careta, de julho de 1929, escrito por Berilo Neves. Valeu, pessoal. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.